São 9h05 da manhã, conforme anunciamos, temos mais uma rodada de pesquisas do Instituto Paraná, antecipando aqui para o Jornal Gente os números que vão repercutir ao longo do dia. Corrida para a Prefeitura de São Paulo, eleição no dia 6 de outubro, debate 6 de agosto, é o primeiro encontro desses candidatos aqui na Band, como manda a tradição. Vamos aos números então do cenário 1, são dois cenários com os entrevistadores falando o nome dos candidatos para os entrevistados. Nesse cenário 1, na primeira colocação, aparece o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB. Ele tem 28,5% da preferência dos entrevistados. 25,9% para o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que aparece na segunda colocação. Aí vem novidade. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 10% e ultrapassa Tabata Amaral, que até os últimos levantamentos figurava na terceira colocação. Tabata Amaral, do PSB, aparece com 8,7% dos votos. Na sequência, o candidato José Luiz da Atena, jornalista do PSDB, com 8,3% encostado em Tabata Amaral. Marina Helena, 3% do Partido Novo, Kim Kataguiri do União Brasil, 2,7%. Os outros candidatos, João Pimenta, Fernando Fantauzzi, Ricardo Senense e também o Altino, do PSTU, não chegaram a 1%. Não sabe, não respondeu, 5,5%. Nenhum, branco e nulo, 6%. Thaís. E olha, já a gente vai conversar aqui com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, para explicar os números, mostrar os detalhes. Mas antes disso, existe mais um cenário aqui, traçado pela Paraná Pesquisas. E nesse cenário, a diferença em relação aos números que o Pedro divulgou agora é uma medição de intenção de voto sem a presença de José Luiz da Atena. Nesse caso, o que é que acontece? Nesse cenário, Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, tem 31,1% das intenções de voto, Guilherme Boulos, 27%, Pablo Marçal, 11,9%, Tabata Amaral, 11,2%, Marina Helena, 3,9%. Os demais candidatos, ou pré-candidatos, já que todos são pré-candidatos, ainda não foi aberto o prazo para a homologação das candidaturas, não registram mais do que meio ponto percentual. Não sabem, não responderam, 5,9%, nenhum, branco ou nulo, 7,5%. E eu já dou aqui as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que vai explicar para a gente esses números e a comparação com as pesquisas anteriores que o Paraná Pesquisas fez na cidade de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo, Murilo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Pedro, Sônia. É uma satisfação falar com os amigos do Grupo Bandeirantes. Que bom, desse monte Thaís, de número que a gente deu. O que chama a atenção, Murilo? Olha, primeiramente, eu queria falar, a pesquisa foi feita de 19 a 24 de junho, tá? Foram entrevistados 1.500 eleitores, tem uma margem de erro de 2,6. O que mais chama a atenção, Thaís, é o crescimento do candidato Pablo Marçal fora da margem de erro, né? Na última pesquisa ele tinha 5,1%, ele foi para 10%. Os demais candidatos, todos variaram dentro da margem de erro. Então, a gente não pode dizer nem que subiu nem que cresceu nesse momento. Mas é impressionante o desempenho até o momento, né, do Pablo Marçal. Ele de 5%, ele vai a 10%. Eu acho que essa é a grande novidade da pesquisa que a gente vem fazendo mês a mês, né, divulgando com o Grupo Bandeirantes, e chama muita atenção esse crescimento do Pablo Marçal, de 5% para 10%. Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber de você sobre esse fenômeno do Pablo Marçal, né? Na medida em que ele cresce, quem sofre mais, né? São os candidatos do campo, digamos assim, conservador, exceto o Ricardo Nunes, ou todo mundo entra na dança, todo mundo perde votos, perde intenção de votos para o Pablo Marçal? Eu queria saber também de você o seguinte, há um teto para ele? Há um teto para o Pablo Marçal ou não? Ou, enfim, ou a tendência pode ser mesmo a de crescer mais do que vem crescendo até agora? Olha, Cláudio, o que a gente pode perceber nessa pesquisa, quem mais perde, no primeiro momento, com o Pablo Marçal, é o prefeito Ricardo Nunes e o Kim Kataguiri. Certo? Eu acho que os dois são os principais perdedores com esse crescimento do Pablo Marçal. O prefeito continua na frente,
certo? Só que para ele ampliar a vantagem com o Boulos, ele vai precisar agora, ao nosso ver, desidratar um pouco o Pablo Marçal, certo? Agora, quando a gente tem o questionamento do segundo turno, Cláudio, quando tira o nome do Pablo Marçal, que você faz possibilidades de segundo turno, a gente pode ver que em torno de quase 80%, 85% dos eleitores do Pablo Marçal votam no Ricardo Nunes no segundo turno, que mostra que o grande perdedor nesse momento é o prefeito Ricardo Nunes com o crescimento do Pablo Marçal. Quanto ao teto, Cláudio, eu acho que nesse momento, nas próximas pesquisas, ele já não vai mais crescer na mesma proporção. E agora ele vai precisar se tornar mais conhecido, vai precisar que a campanha comece para ele crescer. Eu vejo que ele pode continuar crescendo, mas não nessa proporção que ele cresceu do mês passado para esse mês. Aliás, Murilo, você citou o cenário de segundo turno, deixa eu aproveitar aqui e já divulgar, então, os números da simulação do Instituto Paraná para o segundo turno, corrida à Prefeitura de São Paulo, nessa medição que a gente está divulgando agora em tempo real para você aqui no Band News TV. O prefeito Ricardo Nunes, numa simulação de segundo turno, segue na liderança em relação a Guilherme Boulos, já que esse é o panorama mais provável. O prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tem 49% das intenções de voto versus 33,9% de Guilherme Boulos. 7,1% não sabem, não responderam, 9,9% nenhum branco ou nulo. Em relação aos outros cenários nas medições anteriores, o que é que aconteceu aqui, Murilo? Olha, em maio, Ricardo Nunes tinha 47, foi para 48, foi para 49. Guilherme Boulos tinha 37,5, foi para 36 e agora foi para 34. Quer dizer, em possibilidades de segundo turno, o Guilherme Boulos, pesquisa, ele vem perdendo, certo? E o prefeito Ricardo Nunes vem subindo, certo? Aí vem aquela indagação que o Cláudio fez agora há pouco, certo? Nesse primeiro momento, se não tivesse Pablo Marçal, no primeiro turno, eu não tenho dúvida que o prefeito Ricardo Nunes já teria uma vantagem bem maior ao Boulos. Nesse momento, o Pablo Marçal está equilibrando o primeiro turno das eleições de São Paulo. Murilo, por isso que eu te faço essa pergunta a respeito do papel do vice-prefeito nessas eleições, né? A gente sabe que Marta Suplicy está com Guilherme Boulos e que Ricardo Nunes colocou um coronel da rota como seu vice. Só que, sendo que segurança é um tema, como você já disse em entrevistas anteriores, que é extremamente importante, ainda mais falando de Prefeitura de São Paulo. Você falou segurança e saúde. O que o vice agregaria, nesse caso, a Ricardo Nunes? Tem, aliás, uma análise muito importante do Schiller, que ele nos fez ontem, a respeito de Marta Suplicy e Boulos. Ele acredita que quem já votaria na Marta mesmo já é eleitor do Boulos, né? Nesse caso, do Ricardo Nunes e seu vice. Olha, Sônia, muito claro que o vice foi posto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o coronel da rota. O que a gente vê? Segurança pública é um tema fundamental? É um tema fundamental. Agora, basta saber como ele vai participar da campanha, né? Se o fato dele ser um coronel da rota, isso vai trazer voto ou vai tirar voto na periferia de São Paulo, certo? Que é o problema da segurança, eu não tenho dúvida. E nesse aspecto foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, traz o presidente Jair Bolsonaro para agora abertamente para a campanha do Ricardo Nunes, certo? Ao mesmo tempo que a Marta já é um assunto que, como indicou lá atrás, já trouxe ganhos e perdas à campanha do Boulos. Então, vê na próxima pesquisa o que vai trazer isso de voto, vai tirar o Ricardo Nunes, né? E vamos saber também, a partir de agora, não tenho dúvida também, que a partir do momento que os nomes são anunciados, a gente começa a conhecer também os candidatos, né? O que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de ruim durante uma vida, né? Então, agora vai começar a aparecer todas as qualidades e os defeitos dos candidatos. E ali a gente vai poder ter uma condição melhor na opinião pública de avaliar se traz voto, tira voto ou não vai mexer em nada, né? Murilo, vocês também apuraram a rejeição desses nomes que estão colocados hoje para a Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 30% de rejeição, lidera esse levantamento. José Luiz da Atena, 22%. Pablo Marçal, 21%. Ricardo Nunes, 19%. Kim Kataguiri, 13%. Tabata Amaral, 11%. João Pimenta, 10%. A Marina Helena, 9,5%. Altino, 8%. Ricardo Senense,
7,6% e o Fernando Fantauzi 7,3% de rejeição, segundo o Instituto Paraná. Quais são as mudanças nesse quadro que esse fenômeno até agora aí, Pablo Marçal, no levantamento do Instituto Paraná, com desempenho, né, muito aquém daquilo que se esperava para uma mudança de quadro, ocupando, como nós dissemos há pouco, a terceira colocação na corrida para a Prefeitura de São Paulo, superando a deputada Tabata Amaral. O que isso tudo tem a ver, como que a rejeição influencia nesses números todos? Olha, Pedro, a rejeição é um dado importante, né? A forma que a gente está medindo essa rejeição, a gente parou de medir a rejeição individual para medir a rejeição coletiva, de todos eles juntos, né? Então, a gente percebe que o Guilherme Boulos é o candidato mais rejeitado, isso dificulta o desempenho dele no segundo turno, como a gente vê contra o Ricardo Nunes. Ele tem praticamente 9% a mais, ele tem quase 11% a mais de rejeição do que o prefeito, né? Isso mostra a diferença deles no segundo turno, que é muito ruim para o Guilherme Boulos. Agora, só colocando um fato na candidatura do Pablo Marçal, que eu acabei esquecendo de falar, a grande prejudicada, realmente, também é a Tabata Amaral, né? Que a Tabata Amaral, até as pesquisas passadas, ela era a terceira colocada. Existia uma esperança muito grande em cima da candidatura da Tabata. Nesse momento, a Tabata já está ficando em quarto, o que fica muito difícil para ela também. Ela vai ter que se reencontrar na campanha, achar um novo caminho para ela não ficar fora dessa polarização dos dois, e quem entra nela é o Pablo Marçal, né? Então, eu vejo também a situação da Tabata Amaral, nesse momento, é uma luz amarela para ela também. Murilo, eu queria saber o seguinte, um aspecto da pesquisa importante é a da avaliação que os paulistanos fazem dos 3 níveis de governo, né? Faz uma excelente avaliação do prefeito Ricardo Nunes, a volta de 60% de aprovação. Mostra também que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, é mais bem avaliado pelos paulistanos do que o próprio presidente Lula. Então, embora o presidente Lula tenha vencido a eleição na cidade e continue muito, muito prestigiado, o fato é que essa influência superior dele está virando um mito, não? Exatamente. É uma coisa impressionante. As pesquisas de 6 meses, 7 meses atrás mostravam o Lula como grande cabo eleitoral, o presidente Lula como grande cabo eleitoral da cidade. Hoje não é mais. É um outro problema para a campanha do Guilherme Boulos, né? Como faz com o presidente Lula? Como vai ser a exposição? Como o presidente Lula aparecerá na campanha dele? Essa é outra pergunta que fica. Há 6 meses atrás, eu te diria que a participação seria muito maior do que será se continuar nesse ritmo, né, de queda do presidente, de popularidade do presidente Lula. Mas, Cláudio, ainda tem muito tempo, ainda tem 3, 4 meses para as eleições, né? No segundo turno, então, quer dizer, está longe. A eleição para os políticos está muito próxima. Para o eleitor, ela está apenas começando. Ô Murilo, tem uma pergunta a mais para você sobre esses números que você está trazendo para nós aí, para a gente entender esse xadrez, né? O Pablo Marçal, ele se apresenta como um apolítico. Nós já vimos isso no passado, isso deu certo em algumas oportunidades, mas também não deu certo. Vou citar 2 exemplos aqui. Tá me ouvindo, Murilo? Estou ouvindo. Voltou. Então é o seguinte, Murilo, eu estava dizendo o seguinte, o Pablo Marçal se apresenta como alguém fora da política, né? O apolítico, eu não sou político, algo nessa linha. Nós já vimos isso dar certo com o Romeu Zema, por exemplo, lá em Minas Gerais. Se bem que o Zema hoje virou um político, né? Hoje ele é mais político do que qualquer outro político. E o João Dória tentou, de alguma forma também na sua trajetória, né, se apresentar como alguém que estava fora dessa história aí de política, gestor e tudo mais. Então nós temos exemplos aí de um lado, de outro, para... Mas João Dória levou a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, né, Pedro? No primeiro turno, o Romeu Zema foi um fenômeno também, né? Despontou no dia da eleição, com a abertura das urnas ali, por conta do último debate que mencionou o Bolsonaro. Bom, essa história todo mundo conhece. Mas o que eu queria perguntar para o Murilo é exatamente isso. Esse discurso hoje, você acredita que ele tem espaço, ele ganha votos, alguém que se apresenta dessa forma, como alguém, ou isso foi uma onda que já passou, Murilo? Olha, Pedro,
boa pergunta. Eu compararia mais ao governador Zema, porque o João Dória, vamos relembrar, ele tinha o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin o apoiando, né? Toda a estrutura do PSDB, que era o maior partido do Estado no momento, ele tinha um grande tempo de televisão, e ele tinha uma campanha estruturada, candidatos a vereadores e tudo mais. Já o Pablo Marçal, comparado ao Dória, eu acho que não dá para comparar, porque as condições são muito diferentes. Ele não tem apoio, ele terá um pouco tempo de televisão, pouquíssimos candidatos a vereadores, né? Eu vejo uma campanha parecida com a do governador Zema. Agora, isso a gente vai ver para frente, mas no momento não é fácil para ele, principalmente por causa do tempo de televisão e rádio, que ainda é importante, certo? E principalmente o que eu vejo, os candidatos a vereadores, que têm um peso muito grande. Os candidatos a vereadores é que dão vida à campanha no primeiro turno, certo? Então ele também vai ter esse problema. Então vamos ver como é que vai se dar a campanha. A gente sabe como começa, não termina, mas eu acho que em comparação ao João Dória, é muito diferente o case do Pablo Marçal com o do ex-governador João Dória. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, sempre conosco aqui, dividindo com os nossos ouvintes e assinantes essa nova pesquisa corrida para a Prefeitura de São Paulo. Obrigada, Murilo. Até a próxima. Obrigado a vocês do Grupo Bandeirantes e sempre à disposição. Obrigada.